tarde, meus amigos, meus irmãos da Casa de Jesus. Que alegria imensa, que emoção imensa estarmos todos aqui reunidos hoje, fazendo nosso primeiro seminário virtual da nossa querida Casa de Jesus. Agradecendo aí a nossa querida equipe que faz aos nossos domingos melhores com a reflexão do Evangelho, que se propôs a estar aqui participando desse nosso evento pioneiro na nossa casa, né? Que estamos trazendo aqui ao vivo a todos vocês um tema bastante bonito, que eu tenho certeza vai servir a todos. Eu peço apenas que todos, ao longo do tempo, possam ir acessando os canais de comunicação da nossa querida casa, para ver a programação de palestras virtuais que nós vamos estar colocando ao ar ao longo de todo esse ano vindouro aí, né, para complementar os nossos estudos, para nos abrir a mente para novas reflexões, e a gente vai pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, para que possam ir recebendo os avisos automaticamente sobre os eventos que a gente vai colocando no ar, tá bem? Bom, antes de propriamente nós iniciarmos o nosso seminário, que está trazendo hoje a Aniceia, o Ricardo, o Marco, a Leninha, a Elza, que vão propriamente apresentar, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos sendo pilotados pelo Giovanni, um menino da nossa evangelização, um garoto super gente fina, que é responsável por pôr o nosso avião no ar. Né? Tá aqui, estamos no ar graças a ele. E eu gostaria também de convidar a nossa querida irmã Yara, que trouxe durante todo esse tempo as palestras, a nossa Casa de Jesus, para fazer a nossa prece inicial. Ok? Por favor, Yara. Jesus, amigo, gratidão por estarmos reunidos nessa casa de Jesus, que nestes tempos aprendemos que a sua casa está na casa de cada um de nós. Que possamos, neste ama, trabalha, espera, perdoa, olhar com olhos transformadores para a nossa atual jornada. Que as bênçãos de Jesus e dos dirigentes espirituais dessa casa envolvam os expositores e a todos nós, para seguirmos resolutos nessa caminhada de amadurecimento espiritual. Viva Jesus, para sempre, viva Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Yara, por todo o esforço, empenho que você dedicou à casa esse tempo todo. A gente aqui agradece, em nome da casa. Muito obrigada por essa casa sempre. Muito bom. Então, gente, eu convido o Marquinho, nosso querido Marquinho Cairala, que vai dar início ao nosso seminário. Por favor, Marco, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Yara, pela prece. Obrigado, Giovanni, por pilotar esse avião. Obrigado, companheiros, por estarmos juntos. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir depois. O tema do nosso seminário, Ama, Trabalha, Espera e Perdoa, foi o que Abigail, lá no livro Paulo e Estevão, disse para Paulo, numa determinada passagem do livro. Nós achamos bastante interessante o tema, trouxemos e vamos dividir dessa forma. Cada um de nós vai falar sobre um desses temas: o amor, o trabalho, a espera e o perdão. A mim coube falar sobre o amor. E o amor é uma coisa, né, gente, que a gente está aprendendo, porque nós vemos o mundo do jeito que está, com tudo que ainda a gente vê nesse planeta, de provas, de expiação. Então, tudo isso acontece porque o amor ainda não está tão desenvolvido no ser humano do planeta Terra.
Então, é difícil falar sobre algo que nós ainda estamos aprendendo, né? Mas nós vamos, assim como nós aprendemos sobre Deus, lá na codificação a gente aprende que a gente vai entendendo melhor a Deus conforme nós vamos evoluindo, da mesma forma, nós aprendemos sobre o amor na medida que a gente vai evoluindo. Se Deus governa o mundo pela lei divina do amor, Deus e amor andam muito juntos. Nós ouvimos isso não só no nosso movimento espírita, mas em várias filosofias e pensamentos. Entender a Deus e entender o amor meio que andam em paralelo. Se Deus é amor, quanto mais eu entendo a Deus, quanto mais evoluído e quanto mais preparado, quanto mais entendendo a Deus eu estarei, melhor eu estarei entendendo o amor. É um aprendizado progressivo e a gente progride no amor, assim esperamos, né, para melhorar o nosso planeta, a nossa sociedade e a nós mesmos. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, disse: o amor é de essência divina e todos possuímos a centelha desse fogo sagrado. Sim, porque se Deus está no nosso coração, nós somos criaturas e temos o selo divino, todos nós, então, se Deus é amor, nós temos a centelha desse fogo sagrado do amor em nossos corações, para que a gente desenvolva da melhor forma possível. Lá nesse mesmo capítulo, o Fenelon coloca assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais depurado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o requinte do sentimento é o amor. Veja que coisa interessante que ele fez. Ele foi traçando patamares evolutivos, desde o primeiro patamar, onde as primeiras encarnações do espírito acontecem, movidas muito pelo instinto, como nós vemos no Livro dos Espíritos, a animalidade ainda é maior do que o senso moral, e os instintos falam muito forte nessas primeiras manifestações. Mais depurado e corrompido, ele coloca, porque a corrupção sempre tem a ver com o egoísmo, né? O homem, então, nessa situação, tem sensações, aí ele busca sensações. Dentro, o instinto e as sensações que ele aprende a buscar estão dentro de um cenário de egoísmo ainda. Necessário, sim, no começo das nossas encarnações, para a manutenção da vida. É daí que vem essa paixão pelo ego, né? Desde as primeiras vidas, as primeiras etapas evolutivas que nós temos como espírito, vem daí esse sentimento que a gente precisa, ao longo da nossa jornada, abandonar. E nisso consiste o aprendizado sobre o amor. E ele continua: mais instruído e purificado, e aí sim vem a instrução e a pureza, e a instrução, nós lembramos daquela orientação do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Portanto, a instrução faz parte desse cenário, além da conquista da pureza. Nesse patamar mais evoluído, o espírito, então, tem sentimentos. E o requinte do sentimento é o amor. Então, ele coloca o amor no patamar mais elevado, e ele pontua que o espírito saiu lá dos primórdios, onde ele só tinha instinto, e foi caminhando ao longo da sua evolução na conquista do amor. E esse amor em plenitude, que a gente vai falar. Então, é uma sucessão de momentos no aprendizado do espírito. Qual é o nosso momento? Em qual patamar nós estamos? Nós estamos mais próximos dos primeiros patamares, instinto, sensações, ou nós já estamos ali com a conquista do sentimento mais depurado, com a conquista da pureza? Cada um de nós tem o seu momento e as suas conquistas. Mas, via de regra, quando nós olhamos para o nosso planeta, como eu disse a princípio, nós vemos muita coisa ruim ainda acontecendo. Então, nós concluímos que a humanidade, na sua generalidade, ainda está mais próxima do princípio, onde ela vivencia instintos e sensações dentro da alimentação do ego, do que propriamente do amor verdadeiro, lá no outro extremo. Então, o maior entrave para a vivência integral do amor verdadeiro, é o egoísmo. Quando nós lemos esse capítulo que eu citei, no final do capítulo, nós somos obrigados a concluir que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o egoísmo.
Em algum lugar eu li que o ódio ainda se importa com o outro. Já a indiferença é mais complicada, porque ela simplesmente ignora. E o egoísmo, no egoísmo, nós nos centramos em torno de nós mesmos, só olhamos para o nosso umbigo, e as outras pessoas simplesmente para nós são segundo plano. Né? E aí, quando nós falamos de amor, em relação ao outro, amai-vos uns aos outros, disse Jesus, nós temos que olhar para o outro, nós temos que sair da nossa bolha egóica e começar a nos olhar para o outro. Então, por isso que eu digo que nós sabemos pouco ainda sobre o amor, haja vista o planeta nosso, que parece que está em trevas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase do Jean-Yves Leloup que diz assim: nós ouvimos o carvalho caindo, sendo derrubado, mas nós não ouvimos a floresta que cresce. Então, é preciso que a gente preste atenção no estado de consciência que vem nascendo em silêncio. E existe essas evidências para quem quiser ver. Bom, Jesus disse para nós, amai-vos uns aos outros. Se eu estou dizendo que a gente entende pouco sobre o amor, será que Jesus nos pediu para fazer alguma coisa que a gente não saberia fazer? Será? Mas, veja, Jesus continua a frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele complementa. E como ele é nosso guia e modelo, a sua vinda, a sua encarnação no planeta Terra foi uma encarnação de extremo sacrifício, extrema renúncia. Ele veio só para nos trazer a boa nova. E pagou o preço por isso. Né? Todo mundo conhece a história. E ele, então, exemplificou a extrema renúncia e o extremo sacrifício. Se ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, veja, talvez esteja implícito aí, então, que a renúncia e o sacrifício devam fazer parte desse amor mais sublimado, que é o que Jesus demonstrou por nós. Bom, vamos falar um pouco do amor dentro do nosso nível de entendimento e de vivência desse sentimento. Um dos maiores entraves para a vivência do amor verdadeiro é quando a gente é defrontado justamente pela necessidade de renunciarmos, de nos sacrificarmos e de perdoarmos aquele a quem nós amamos. Que foram os exemplos de Jesus. Se nós dizemos para alguém, eu te amo, se esse amor se propõe a ser um amor verdadeiro, como o amor que Jesus exemplificou por nós temos que estar bem conscientes de que, em algum momento, esse ser a quem eu amo vai exigir de mim renúncia, sacrifício e perdão. Se eu não estou preparado para isso, eu preciso questionar esse amor que eu sinto. Melhorar esse sentimento, progredir no amor verdadeiro. E o que eu vou chamar de amor? Eu tenho me perguntado, será que o que eu sinto hoje, dentro das minhas limitações egoístas, posso já chamar de amor ou devia ter outro nome? No nosso vocabulário não tem outro nome. Né? Deveria ter, porque o amor verdadeiro é bem diferente do amor egoísta, que é aquilo que a gente hoje vê no planeta. Né? Eu te amo enquanto as minhas exigências egoístas são atendidas. Se elas passam a não ser, o amor de repente desaparece. Que amor é esse? Bom, um outro problema que nós temos para vivenciar o amor verdadeiro aparece quando nós confundimos a ideia de amor com apego. Nós imaginamos que quanto mais apego nós demonstrarmos por aqueles que nós amamos, nossa esposa, nosso esposo, namorado, namorada, pai, mãe, filho, enfim, para qualquer pessoa, quanto mais nós demonstrarmos e formos apegados, mais nós estamos demonstrando amor. É uma confusão que a gente faz. Na verdade, é apego. O apego, de onde vem? Do medo que nós temos de perder essa pessoa. Na realidade, ninguém perde ninguém, né? Ninguém perde o que não tem. Como ninguém tem ninguém, né? Ninguém é propriedade de ninguém, não existe essa perda. Mas como nós perdemos a convivência, então nós entendemos a colocação, né? Nós perdemos alguém, significa nós perdemos a convivência dessa pessoa. E como nós temos medo de perder a convivência dessa pessoa, vem o medo e vem o apego. E o apego
não é amor. Porque o apego vem do medo de sofrer pela perda da companhia, da convivência. Se eu estou preocupado com o meu sofrimento, se eu estou ainda preocupado em não sofrer pela ausência da pessoa amada, eu ainda estou dentro da minha bolha egoísta. Se a ideia de amor está condicionada a eu não sofrer, então ainda não pode ser amor verdadeiro, porque ainda estou focado em mim. O amor verdadeiro só se importa com o outro. Eu estou falando aqui com vocês e estou pensando em Jesus. Jesus se importava com todos nós, a ponto de entregar a sua vida. Com o apego, esse amor que se traduz em apego, nós dizemos, eu te amo, e então eu quero que você me faça feliz. Ou nós dizemos, eu te amo e eu vou te fazer feliz. Grande ilusão, porque nenhum de nós é responsável pela felicidade do outro. E ninguém é responsável pela nossa felicidade. Pode haver, sim, a conquista da felicidade com a ajuda dos outros, com a colaboração dos outros, mas ninguém conquista a felicidade para mim. Então eu não consigo fazer ninguém feliz. A própria pessoa tem que se fazer feliz, a felicidade tem que vir de dentro. Então, com o amor verdadeiro, diferentemente desse amor-apego, o que eu diria? Eu te amo, então eu quero que você seja feliz. Se isso incluir a mim, excelente. Se não, eu quero que você seja feliz. Vocês estão me entendendo? Dá para a gente vivenciar isso? Hoje é difícil. É difícil. Mas deve ser nosso objetivo. Né? Nós estamos caminhando para isso. O amor verdadeiro respeita o momento do outro, a liberdade do outro, o momento evolutivo do outro. Não aprisiona o outro. Quando você pega um passarinho e aperta, ele se mexe todo, ele não consegue ficar apertado. Quando você abre a mão, ele fica livre. Ele pode até voar, mas ele fica livre, ele se sente bem. Assim somos nós. Nós temos a visão de amor como apego. Nós aprisionamos o ser amado. Nós queremos controlar o ser amado. E nós também nos permitimos o controle. E é uma relação problemática. Porque o outro não precisa ir onde eu vou, não precisa gostar do que eu gosto, não tem que ter as minhas opiniões, não tem que fazer tudo o que eu faço sempre. Né? Isso é muito complicado para os homens, para a humanidade, e tem causado problemas muito sérios em todas as relações. São filhos que saem da casa dos pais e os pais ficam revoltados porque acham que eles os abandonaram. São maridos e esposas que vivenciam uma relação de controle e que um tem que fazer exatamente o que o outro faz, caso contrário não existe o casamento. É um problema bem, bem sério essa questão da confusão que nós fazemos com o sentimento do amor e do apego. Qualquer relação na qual nós esperamos que o outro nos complete, nos preencha, tende a ser uma relação problemática. Porque só quem pode me completar é o outro. O ideal seria que quando nós nos juntamos a alguém a quem nós amamos, os dois estejam completos. Porém, se ainda não estamos, nós precisamos ter a consciência de que um não tem a obrigação de completar o outro. Ajudar, sim, mas completar, não. Eu posso abrir a torneira, mas quem vai ter que colocar o balde embaixo, ou o copo, e trazer até a sua própria boca e beber daquela água, é a própria pessoa. Eu posso ajudar, mas eu não posso beber água por ela. Eu não posso conquistar a felicidade por ela. Se nós esperamos isso do outro, se nós esperamos a nossa completude vindo do outro, nós vamos nos iludir. E se o outro espera que nós também iremos completá-lo, nós também iremos nos iludir. Ele também vai se iludir. Porque não vai haver um completando o outro. Vai haver cada um completando a si mesmo e comungando uma completude de cada um dos dois que se amam. Bom, duas pessoas que se amam, quais sejam pai e filho, marido e mulher, namorado e namorada, enfim, qualquer pessoa,
precisam vivenciar o amor da melhor forma possível, dando liberdade, respeitando o momento do outro, se ainda não são pessoas inteiras, não podem exigir do outro que elas me tragam a inteireza, podem me ajudar, e isso é uma quebra de paradigma imensa, né? O outro não vai me fazer feliz, o outro não vai me fazer inteiro, e não importa quem ajuda mais ou menos numa relação de amor. Eu que te ajudo mais ou você que me ajuda mais? Não importa, porque o amor não mede esse tipo de situação. Jesus, quando veio, não precisava que nós o ajudássemos a ser feliz. Ele só se doou, só se doou, só se doou. Então, numa relação, eu me lembro do casal Pollux e Alcione, no livro Renúncia. Alcione era muito mais evoluída do que Pollux, e eles reencarnaram ao mesmo tempo, né? E Alcione foi uma renúncia, como o nome do livro diz, do começo ao fim da história, né? E Pollux retribuía muito pouco para Alcione, que era um espírito muito mais evoluído. No entanto, eles se amavam, cada um respeitando o momento do outro. Muito mais, eu respeito ia muito mais de Alcione com relação a Pollux, que era menos evoluído. E ele às vezes queria, né, passar pela direita, né? Mas o livro é muito interessante. Além do livro Paulo e Estevão, que a gente está hoje baseando nossas reflexões, esse livro é bem recomendado para todos nós do movimento espírita. Aliás, recomendado não, é fundamental. Porque esses livros de Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier psicografou, eles desdobram a codificação. É muitíssimo necessário que todos nós leiamos. Então, gente, concluindo essa minha primeira parte, queria deixar essa mensagem com relação ao amor. Quando a alegria do outro for a nossa alegria, nós então teremos aprendido o real significado do amor. Então, passo o bastão agora para o Ricardo, que vai continuar com as nossas reflexões. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá, Marquinhos, obrigado. E olha, gente, que alegria a gente poder estar junto novamente, né? Que alegria a gente poder se reencontrar, ainda que virtualmente, né? Ainda que, né, estarmos juntos via YouTube nesse momento, né? Mas é tão bom a gente poder sentir essa energia, né? Que nos envolve, né? E olha, falar de trabalho, que é o que eu vou falar, o Marquinhos falou muito bem né, do sentido desse ama, né? Nós vamos falar agora o sentido do trabalho, né? Porque tudo isso que está no livro Paulo Estevão, como vocês, muitos de vocês podem ter lido já, e alguns que não leram ainda, recomendo fortemente que leiam, tudo isso é muito claro nesse livro, que o que tá acontecendo com Paulo é o que está o tempo todo sendo um convite a cada um de nós. E é isso que a gente vai trazer para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala dessa trajetória, né, de Saulo para Paulo, né, que é o... E aí, se contiver algum spoiler aqui, para quem não leu, não se preocupem, né? Mas isso efetivamente né? A gente vai acabar falando bastante coisa aqui em relação a isso, mas as pessoas imaginam que a transformação de Paulo ocorreu como mágica, e não foi assim. Nada é mágico. As coisas se dão pelo trabalho, se dá pelo esforço de cada um. E muitas vezes nós ainda esperamos que as coisas aconteçam nas nossas vidas baseadas nisso, baseadas em soluções muito mágicas. Então, quando Saulo, né, vinha, né, no deserto, no caminho de Damasco, né, o que aconteceu da visão que ele teve do Cristo, né, só para a gente ter uma ideia, né, não ali transformou Saulo em Paulo no sentido imediato. Ele teve um grande processo de transformação. Mas é muito importante a gente pensar que Paulo já tinha muitos valores, Saulo já tinha muitos valores construídos nele, né? Ele era um espírito com plena fidelidade a Deus, dentro daquele conceito, né, que os hebreus tinham, né, aquele conceito mosaico, né, que ele defendia, que ele respeitava plenamente. Ele era disciplinado, tinha uma brilhante oratória, como doutor da lei, né, mas ele só estava
colocando essa força numa direção oposta àquela que poderia ser usada dentro do princípio cristão que todos nós conhecemos, né? Então, quando ele faz aquela clássica pergunta, entre a clássica pergunta dele, Senhor, o que queres que eu faça, né? Dando aquela plena abertura para aquilo que ele poderia fazer a serviço do Cristo, né? Entre esse momento e o momento onde ele fala, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, teve uma trajetória intensa de Paulo, né? Que ele desenvolveu nesse ínterim, né? Que foi aquele esforço final de transformação dele. Então, ele já tinha virtudes muito bem conquistadas, né? Dentro dele, mas ele teve que fazer um grande esforço. Então, quando Abigail diz para ele, trabalha o sentido que estava sendo falado dele, esforça-te, né, para poder transformar tudo aquilo que há em nós e que não está alinhado com a lei de amor. Então, é muito importante a gente focar nisso, porque você fala assim, nossa, mas dá essa sugestão para Paulo, esse espírito tão dedicado, né? Mas veja só o que Jesus disse para ele também, que tem a ver com essa fala de Abigail. Jesus, na sequência do que ele fala, que ele encontra com Saulo no deserto, ele diz assim, não recalcitres contra os aguilhões. O que queria dizer isso? Né? Não se oponha, não se rebele contra os desafios da tua vida, que esses desafios que são colocados para Paulo, ou para cada um de nós, esses desafios são para serem vencidos e transformados por cada um de nós. Então, Jesus fala isso para nós quando está falando isso para Paulo. Jesus está dizendo isso para nós. Ricardo, não recalcitres, Marquinho, não recalcitres contra os aguilhões, né? Não se rebele contra as coisas que você vivencia. Vivencia onde? Na sua existência atual. Aquilo que você vivencia, nas dificuldades do seu cotidiano. Não se rebele contra isso, mas sim observe, se conheça, perceba toda a sua trajetória espiritual até aqui. Perceba as coisas que estão chegando a teu favor, sejam elas de maneira individual ou coletiva, como nós estamos vivenciando. Não recalcitres contra os aguilhões. É o que Jesus diz para cada um de nós. Como ele também disse a Paulo: levanta-te, entra naquela cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus está falando isso para nós. Volta para mais uma encarnação e tenta fazer com que você consiga construir a partir do teu esforço. Jesus não dá nada de mão beijada porque isso iria contra a lei de Deus, lei da natureza. É o resultado da construção de cada um de nós que vai fazer com que tenhamos uma nova, um novo corpo espiritual. Porque isso, também dito por Paulo em algum momento, que foi dada uma carta aos Efésios, se eu não me engano, ele também dizia isso, que é preciso se despojar do homem velho, é preciso, mais do que nunca, fazer nascer um homem novo dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Com vontade, com esforço, com trabalho. Não há soluções mágicas para que isso aconteça. Então, o que a gente precisa fazer efetivamente? Prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção no nosso convívio para buscar com todas as nossas forças ressignificar esses sentimentos que ainda habitam em mim.
sentimentos ainda difíceis, ainda plenos, como o Marquinhos citou, de egoísmo ainda. É preciso se despojar desse homem velho que habita em nós e olhar as oportunidades benditas que cada um de nós tem. Todos nós temos conhecimento. Nós lemos o Evangelho, lemos o Livro dos Espíritos. Podemos ser os maiores pesquisadores, podemos aqui recitar, pergunta, questão 625. Não é isso. Isso é importante como um elemento vital de transformação, mas não funciona sozinho. É preciso dar o tempero da vontade, juntamente com o esforço, o trabalho que precisa ser feito por cada um de nós. Então, esse convite que Paulo recebe, também nós estamos recebendo. E o que nós temos respondido a esse convite? Essa é uma questão para a gente poder pensar entre nós, pensar verdadeiramente se o que nós temos buscado na nossa existência atual de concreto para que essa transformação ocorra. Porque, de novo, nós muitas vezes estamos ali totalmente esperançosos de que alguém resolverá algo por mim. Alguém fará algo que vai me aliviar das dores, aliviar de todos os confrontos que eu tenho vivenciado na minha vida. E é isso que Jesus quer de nós. Que a gente então faça uma prece, e essa prece então possa transformar como uma obra mágica diante de tudo aquilo que nós estamos tendo de desafios em nossa existência atual? É isso que nós esperamos? Então, é muito importante que nós tenhamos o entendimento de que só depende de cada um de nós. Só depende de cada um de nós. Era isso que Abigail dizia para Paulo. Tenha esta intenção de buscar dentro de você as respostas que você precisa ter. O que acontece muitas vezes é que nós não nos aprofundamos em nós mesmos. Deixamos, de alguma maneira, com que as coisas fluam, sem observar tudo aquilo que está à minha volta, me convidando a uma transformação. Então, é muito importante que esse conselho de Abigail nos traga o entendimento de que o trabalho, só o trabalho, permitirá essa obra de aperfeiçoamento íntimo em cada um de nós. Que não mais vamos delegar ou vamos terceirizar as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, como o Marquinho bem falou, a questão do sentimento, né? Muitas vezes nós desejamos ou classificamos que o outro é responsável por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Seja o outro aquele que convive comigo, ou seja o outro aquele lá da China que trouxe o vírus que hoje traz o Covid-19 para nós. Então, não é ele o responsável, não é o outro o responsável. Eu sou o responsável pelo que eu vou me tornar. Quem é que eu vou me tornar? É isso que eu preciso buscar entendimento frequente. Sou eu que vou vivenciar todos os desafios existenciais no sentido de olhar para cada um deles como uma grande oportunidade bendita de mudança e de transformação íntima, de aperfeiçoamento que cada um de nós traz como potencial. Então, de que maneira eu posso
transformar isso através das ações. Eu preciso agir. Eu não posso mais permanecer na teoria. Eu não posso mais permanecer nesse entendimento aonde eu dependo sempre de outra pessoa para ser quem eu sou. Não. Quem sente somos nós. O sentimento é íntimo. Sou eu que preciso fazer a modificação tão necessária para a minha obra de aperfeiçoamento moral. Então, a medicação, se a gente pode chamar assim, está às nossas mãos desse aperfeiçoamento. Não mais ignorar as circunstâncias que eu vivencio hoje como obra do acaso, ou como obra do destino, ou como obra de terceiros, mas como um presente bendito do Pai na oportunidade deste aperfeiçoamento íntimo. E essa medicação, e é interessante porque Emmanuel, no livro Leis de Amor, também nos fala que a medicação do espírito está na ação que ele busca, no enfrentamento do seu orgulho, no exercício de sua humildade, através da benevolência, através do serviço e da abnegação ao outro, é o servir. Nós precisamos servir. Paulo serviu o tempo todo na difusão da doutrina cristã para todos os povos. Naquela época, como bem sabemos, não tinha rede social, não tinha e-mail, não tinha nada assim que facilitasse a vida. E ele teve esforço, e ele teve trabalho para fazer a sua própria construção e contribuir com a construção de cada um de nós. Então, gente, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês sobre o trabalho. O trabalho que cada um de nós está totalmente voltado, possível para fazer. Que nós não tenhamos jamais a ilusão de que eu dependo para ser feliz, ou para ser amoroso, ou para ser humilde, eu dependo da forma como o outro interage comigo. Mas não. É o meu esforço, é a minha mudança, é a minha convicção, é a minha vontade que vai permitir que essa transformação possa ser construída passo a passo, degrau a degrau, em cada um de nós. Era isso que eu queria trazer para vocês, e eu vou deixar com a Nicéia para que ela possa abordar o próximo tema desse seminário, tá bom? E o próximo tema é a terceira diretriz que Abigail dá para o Saulo. Espera. E para falar desse tema tão lindo, a gente tem que buscar o nosso mestre. O que ele falou sobre isso? Então, Jesus havia acabado de falar com a multidão e ele refletia, porque ele ouvira as zombarias, mas ele viu muitas chagas, muitas aflições. Mas haviam 4 discípulos próximos dele que falaram: nossa, que oportunidade maravilhosa, Jesus está só. E eles se aproximaram e pediram licença para conversar com ele, né? Então eram Tadeu, o Tiago, o moço, o João e o Bartolomeu que se aproximaram. Que momento raro. Aí o João foi logo perguntando: Senhor, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? Jesus falou: amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí o Tadeu perguntou: qual que é a virtude mais preciosa? Nós sabemos hoje, né? É a humildade, Jesus respondeu. E o talento mais nobre, o Tiago perguntou. Jesus falou: o trabalho, o esforço interno e o trabalho nas mãos, né? E a norma de triunfo mais elevada, o Bartolomeu perguntou. E
Jesus respondeu: a persistência no bem. Aí o Tadeu pergunta: mestre, qual é para nós todos o mais alto dever? E Jesus falou: amar a todos servindo sem distinção. Nossa! O Tadeu falou: mas isso é quase impossível. O Tiago falou: mas a maldade é atributo de todos. Eu faço o bem quanto eu posso, mas eu só recolho espinhos de ingratidão. E aí, outro discípulo falou: eu vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte. Eu tenho encontrado mãos criminosas todas as vezes que eu estendo a mão para auxiliar. O outro falou, né? E as mágoas começaram a extravasar do coração deles, porque eles tinham muitas queixas desse trabalho inicial que eles estavam desenvolvendo. E aí o João falou: Senhor, o que é mais difícil? Qual é a aquisição mais difícil para todos nós? Jesus até sorriu quando ele respondeu: olha, a resposta estão nas vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. Essa é a aquisição mais difícil para todos nós. E se chama paciência. A paciência. Sabe, a paciência. Tem uma fala de Jesus complementando isso. Está no Evangelho de Lucas registrado. E Jesus fala: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. E significa ganhar alma é ter controle sobre nós, já termos esse trabalho interno, já ter adquirido um livre-arbítrio maior, ter conquistado a paz no nosso coração, desenvolvido a bondade. E a gente começa pela paciência, né? Mas nós precisamos de paciência uns com os outros. Mas nós temos que estudar a paciência que o Emmanuel fala em função educativa, porque a paciência, ela é serenidade, é calma, mas não é aprovação ao desequilíbrio, é compreensão, é entendimento, sim, mas não é passaporte para o abuso, é harmonização, é ajuste, mas não é apoio à delinquência, é tolerância, brandura, mas não é concordar com o erro deliberado. Então, a paciência é a nossa capacidade de verificar a dificuldade e os desacertos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque nós temos que buscar ou a solução do problema ou transpor aquele obstáculo sem toques de alarde, em silêncio, né? E sem farpas de irritação. Então, em todos os aspectos da paciência, Jesus está presente, porque ele foi o paradigma dessa virtude, né? Ele volta para os discípulos, homens simples, cheios de medo como eles estavam. E Jesus mostrou para eles e para todos nós que a morte não existe, mas ele não voltou para os fariseus, cheios de conveniências, né? Apesar do conhecimento, todos endividados moralmente. Então, não, ele volta aos discípulos, porque os discípulos, com aquele coração sincero, levariam adiante as lições do evangelho que eles tinham aprendido com Jesus. Mas no Eclesiastes já tem uma lição sobre os períodos da vida que nós temos, fantástico. E isso é lá, Primeiro Testamento, Testamento Antigo. Todas as coisas têm seu tempo e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada um foi prescrito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de se afligir
e tempo de saltar de gosto, que a alegria não cabe no nosso coração e a gente tem que exaltar essa alegria. E há tempo de adquirir, há tempo de perder, há tempo de amor, tempo de ódio, tempo de guerra e tempo de paz. Que tem mais um homem de todo o seu trabalho? Eu vi a aflição que Deus deu aos filhos dos homens para que se encham dela. E eu reconheci que não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem pelo seu trabalho e fazer o bem enquanto dura a sua vida. Porque todo homem que come, bebe e tira o bem do seu trabalho, ele recebe isso como um dom de Deus. E eu aprendi que todas as obras que Deus fez perseveram para sempre. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada do que Deus fez. E aí entra a nossa ciência da paz, a paciência de esperar o tempo, de escolher fruto. Nos cabe plantar e trabalhar, mas o resultado das boas iniciativas, elas pertencem a Deus. A nós fica o prazer de servir, que já é muita coisa. Né? O Arthur Valadares, numa palestra dele sobre a espera, ele fala que todos nós já temos um limite que nós conquistamos de paciência no coração, mas nós estamos num determinado patamar. Cada ser humano tem o seu limite. Nós temos que construir espiritualmente, aumentar esse limite para que ele cresça, porque nós vamos ter adversidades na vida. Todos, sem exceção, temos isso. Então, nós temos que se preparar para essas circunstâncias que certamente virão. Né? Então, esperar legitimamente diante do aprendizado é esperançar, esperar servindo, esperar trabalhando, esperar fazendo o que está em nossas mãos, cumprindo com os nossos deveres, né? Ter paciência para esperar o tempo de Deus. E a gente não pode agir precipitadamente, levando em conta que nós rezamos a Deus na medida do possível, do nosso merecimento. A espiritualidade tenta nos ajudar, tenta nos intuir, mas para modificar uma situação, às vezes depende de procedimentos que são demorados. É o tempo de Deus. Então, é isso que nós temos que esperar, agindo com paz e tranquilidade. Né? E um treinamento que Deus dá para nós, o Emmanuel trata muito disso, porque o Paulo ele fala, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque em qualquer circunstância da nossa vida, espera com paciência. Alguém te ofendeu? Espera. Você vai tomar de esforço aqui, já carrega a infelicidade em si mesmo. Agora, alguém te prejudicou? Espera, porque essa pessoa já está assinalada pela justiça. Um dia ela vai ter que reparar. Né? Então, não fique você preso àquela mágoa, àquela lamentação. Tenha paciência e espera. Né? Se você sofre, espera. A dor é sempre um aviso santificante. Aí você tem um obstáculo, espera. Porque esse embaraço, às vezes, e muitas vezes, é um benefício amanhã. Então, é esse esperar com paciência, com benevolência, com muita reflexão, e pedir a Deus, quando já é mais grave, nós temos que ter, sabe, esse tempo de Deus e usar isso para nós irmos crescendo em conquista da paciência, porque é a aquisição mais difícil para o ser humano. Essas são palavras de Jesus, a aquisição mais difícil para o ser humano. Né? Porque se a gente fala de esperança, de paciência, nós estamos se referindo à esperança.
paciência significa saber esperar, né? A nossa lição evangélica, primeiro a semente lançada ao solo, depois a flor no verde da ramaria, em seguida a formação da espiga e após desponta o grão na espiga. E aí nós temos certeza do êxito da colheita. Aí nós vamos ter certeza. Então, há provações na nossa vida? Com certeza. Conserva a serenidade e persevera no que você está fazendo, no trabalho que você escolheu. Foi a vida que te confiou esse trabalho. Espera trabalhando. Nós vimos no Eclesiastes que dentro da natureza há toda uma lei de sequência. Nada é eterno, nada fica para sempre. Tudo passa debaixo do sol, né? Então, se há crise, vai com calma, vai com compreensão, espera a passagem do tempo, porque você está alimentando a sua paciência, vai crescendo em esperança. Isso é vida interior. A esperança te coloca uma ponte entre você e o seu objetivo. Ela vai te fortalecer e a esperança vai te guiar, né? Então, quando Saulo relembra, junto com Abigail, o esforço coletivo em cooperação com aqueles antigos companheiros, ele tinha esperanças sadias no coração. E ele ficou perplexo com reações de muitos companheiros dele. E ela fala para ele, Saulo, espera. Né? Que providência adotar contra o desânimo? Espera. Né? O que ela está esclarecendo para ele e para nós? Que a alma ela deve estar pronta para atender o programa divino, em qualquer circunstância, mas sem caprichos pessoais. Os discípulos reclamando para Jesus, nós temos que engolir isso, deixar os nossos melindres de lado. Né? E Saulo, naquele momento, ele falou, poxa, mas a esperança foi minha companheira nos momentos mais difíceis. Então, eu vou saber aguardar o futuro com as bênçãos de Deus. Eu vou confiar na misericórdia de Deus conosco. Eu não vou desdenhar nenhuma oportunidade de serviço que aparecer em minhas mãos. É esse o nosso grande aprendizado. Né? Trabalhar a paciência com dignidade, com toda a honestidade do nosso coração. É isso que ele está entendendo. Né? E o Emmanuel, já partindo para o meu encerramento, o Emmanuel tem uma lição chamada coragem. Não percas a esperança entre as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carências de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem, serve e segue, porque Deus nos sustentará. É uma lição de esperança, né? De conquistarmos a nossa paciência e esperança no nosso coração para crescer em paciência. E quando as nossas dificuldades ficam muito fortes, silencie, espere o tempo passar. Peça a Deus, sim, Ele deixou aberto para nós pedirmos a Ele nos nossos momentos difíceis. Mas vamos esperar, porque a solução de problemas, às vezes, está na nossa mudança. Nós temos que mudar o coração, mudar o rumo que nós estamos tomando naquele momento. Né? Então, é toda essa paciência para esse entendimento,
para essa grande reflexão que nós estamos fazendo. Então, eu queria encerrar a minha participação chamando a Leninha para falar sobre o perdão. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Desse modo, esta afirmação nos faz refletir sobre os nossos erros, além de compreender que somos falhos e ofensores quanto àqueles que nos ofenderam. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão tem origem na conexão com o amor divino, que faz com que nos sintamos filhos de Deus, aprendizes da vida, em um processo de evolução rumo à perfeição. O perdão é causado pela consciência plena de que somos aprendizes da vida. Por isso é fundamental aceitarmos que ainda somos imperfeitos, mas perfectíveis, e que nosso objetivo primordial é a perfeição relativa. A consciência do sentimento de aprendiz transmuta completamente o perfeccionismo gerado pela ofensa. O perdão é um sentimento plenamente humano, porque o animal nem o anjo perdoam. O animal, porque não tem consciência da ofensa. Ele pode se sentir agredido e, por questões instintivas, se defende agredindo, mas nunca se ofende. O anjo também não perdoa, porque nunca se sente ofendido, pois já alcançou a perfeição relativa. Apenas o ser humano, devido ao perfeccionismo, pode se sentir ofendido. Apenas ele também pode desenvolver o perdão, que é uma característica de humanidade. O ser humano, quanto menos evoluído, mais se sente ofendido e com maior dificuldade para perdoar. Quanto mais voltado para a angelitude, maior será a sua facilidade de perdoar. Portanto, o perdão é um instrumento de autoanálise. Por quê? Analisando nossas dificuldades de perdoar, percebemos o nível de animalidade em que encontramos, tanto quanto a nossa capacidade de perdão demonstrará nossa capacidade de humanização rumo à angelitude. Todos somos convidados a nos libertar do automartírio, gerado pelas mágoas, pelo ressentimento e pelo desejo de vingança. Pois a nossa vida é regida pelas leis divinas, que devemos sentir no coração, amando-as e entregando-nos a elas plenamente. E uma dessas leis é a lei da liberdade, que institui o livre-arbítrio. O movimento de perdão é de amar essa lei profundamente. Assim, diante da pessoa que não pensa como nós e até seja impositiva, a atitude amorosa e essencial
é de amá-la com seus pensamentos, mesmo que não sejam os pensamentos que abraçamos, mas também a de amar o fato de ela ser uma criatura livre para pensar como lhe aprouver. Dessa forma, estaremos amando a lei divina, manifestada na criatura por meio da lei do livre-arbítrio. É importante reafirmar que, conforme ensina Jesus, respeitar o livre-arbítrio do outro não significa a conivência com as suas atitudes. Por que, então, é tão difícil perdoar? Sim, porque somos seres ainda muito imperfeitos, com muito orgulho e egoísmo, que nos dificultam o relacionamento entre as pessoas. Temos grande dificuldade em colocarmos-nos no lugar do outro, procurando perceber os sentimentos e emoções que o levam à ofensa. Muitas pessoas nem se conscientizaram da importância e da necessidade dessa ação para o conhecimento de si mesma e dos outros. Temos dificuldades imensas em comunicarmos-nos uns com os outros de forma clara, expressando objetivamente nossos pensamentos e ideias. Quantas vezes ofendemos e somos ofendidos pela má expressão das nossas frases, por não nos fazermos entendidos. Não sabemos também e não nos esforçamos para interpretar corretamente o que o outro tenta nos dizer. Como trazemos ainda o mal dentro de nós, percebemos nos outros com muito mais facilidade os defeitos, os que nos impedem de compreendê-los. Habituamo-nos a julgá-los preconceituosamente, com exigências que não temos para conosco. Vivemos durante inúmeras reencarnações considerando o perdão, a indulgência, a bondade como expressões de fraqueza, de covardia. Entendíamos um dever vingarmos-nos sempre que nos julgássemos ofendidos. Hoje, que a luz dos ensinos de Jesus iluminar os nossos corações e nossas mentes. Hoje, que a lógica da doutrina espírita nos mostra os elementos justificativos da necessidade do perdão, queremos ser bons, perdoar incondicionalmente, como exemplificou Jesus. Todavia, sentimos dificuldade de libertarmos-nos dos hábitos de defesa da honra e da dignidade, por ter vergonha na cara, ter sangue nas veias, por não levar desaforo para casa. Por quê? Difícil não é aprender coisas novas. Difícil é desaprender hábitos antigos. Melindramos-nos tão facilmente por tão pequenas coisas, com as pessoas com as quais convivemos e até as que amamos. Por quê? Tentando desenvolver em nós as virtudes exemplificadas por Jesus,
Esforçamo-nos para vivenciar o bem, mas ainda muito distantes dessa conquista. Irritamos-nos facilmente com aqueles que voluntária ou involuntariamente nos apontam nossos erros e enganos. Gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes e ações equivocadas. Porém, nós também, em relação aos outros, não nos esforçamos em compreender as suas dificuldades, os seus sentimentos, e queremos deles atitudes e ações que consideramos ideais, mas que ainda estão distantes de ser desenvolvidas por nós e em nós. Porque devemos perdoar por muitas razões. Devemos perdoar para facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros. Todos desejamos ser felizes, viver e trabalhar em ambientes agradáveis, harmoniosos, que proporcione prazer, satisfação, paz e o perdão recíproco, fraterno, de quem compreende que todos cometemos erros e, portanto, precisamos de indulgência. Esse perdão é o elemento capaz de transformar qualquer ambiente conturbado em ambiente prazeroso. Devemos perdoar sempre que acontecerem grandes ou pequenas ofensas, porque o perdão desfaz as vibrações negativas advindas do ofensor e de quem se sente ofendido, proporcionando a limpeza psíquica, levando a confiança recíproca, que, por sua vez, liberta-nos do medo de mostrarmos tal qual somos, com os nossos defeitos e qualidades, de soltarmos-nos das amarras, da insegurança, da amargura, do preconceito. E essa confiança recíproca, provocada pelo perdão, estimula-nos para a confiança no homem em geral, em nós próprios, em Deus e nas suas leis, abrindo-nos para o bem, para a alegria. Vivemos em um mundo de ondas e vibrações que se cruzam, se atraem, se repelem, conforme suas semelhanças e diferenças. Todo sentimento negativo, da tristeza ao ódio, pelas vibrações tensas e opressas que emitem, atrai outros semelhantes de encarnados e desencarnados, em nosso próprio benefício, pois precisamos cultivar sentimentos nobres para, ao irradiá-los, atrairmos as irradiações boas, a mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança, que nos impede de perdoar, nos priva também de atrair energias boas e agradáveis. Quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio das energias negativas. Devemos perdoar sempre,
porque o perdão, mesmo quando unilateral, desfaz o sentimento de animosidade. No decorrer do tempo, na convivência nesta existência ou em futuras, através dos laços que se entrelaçam, o perdão terá sido a chave que abriu a porta do coração à amizade, ao relacionamento afetuoso, transformando adversários em amigos. Quem necessita do perdão? Todos nós, espíritos eternos. Busquemos perdoar-nos, sempre para que a vida social, a pedra de toque das boas ou más qualidades, como escreveu Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, item 8, possa propiciar em nós o desenvolvimento das qualidades morais que Jesus nos ensinou e exemplificou. Perdoar é sentir o amor invadir nosso interior. O amor que conduz à harmonia e à paz do universo, que dá vida e grandeza. Perdoar não é uma atitude humilhante, é o reconhecimento da própria luz que está em nosso coração. É o desejo que o próximo reencontre a sua verdadeira natureza. Perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. Vamos passar agora para a Elsa. Eu vou ter que sair daqui. Bom, pessoal, boa tarde, uma alegria estar com todos vocês aqui. Nós estamos chegando na última parte do nosso seminário e quantas reflexões importantes nós tivemos a oportunidade, né, de ter hoje aqui. Falamos sobre o amor, sobre o trabalho, sobre a paciência e sobre o perdão. Como os que me antecederam já comentaram, esse seminário foi inspirado num trecho do livro Paulo Estevam, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel narra um episódio em que Abigail, um espírito amigo de Saulo, traz a ele respostas a alguns de seus questionamentos que nasciam de suas inquietações. Então, foram essas respostas que inspiraram esse seminário de hoje. E nos próximos minutos, nessa minha fala, nós vamos procurar traçar um paralelo entre o que vivia Saulo naquele momento, daquele encontro, e o que nós vivemos hoje, para que possamos refletir sobre nós mesmos. Então, seriam as necessidades espirituais nossas, de hoje, século XXI, semelhantes à de Saulo de Tarso, que viveu no primeiro século? O que Abigail disse a Saulo serve também para nós hoje? É essa reflexão que nós estamos propondo aqui para fazer com vocês. Então, vamos lá, vamos ver como Saulo estava, como foi esse encontro. Saulo estava num momento de grande fragilidade, ele estava abatido, cansado, cheio de remorsos pelos seus erros do passado. Ele já conhecia os ensinamentos de Jesus, queria muito servir a Deus, cooperar na obra de divulgação do Evangelho, mas todo o conhecimento, toda a sua disposição em servir não eram capazes de impedir que a dor e a angústia lhe invadissem a alma naquele momento. Ele estava sofrendo.
E chorando, Saulo faz uma prece. A prece o acalma, e com essa calma ele tem a oportunidade de um encontro espiritual com Abigail e Estevão, dois espíritos elevados que o amavam e que se dedicavam a ele. Nós, muitas vezes, nos vemos assim como Saulo, abatidos, cansados, angustiados, cheios de remorsos. O conhecimento do Evangelho não nos livra disso. Temos momentos de enfraquecimento. E o que podemos fazer nessa hora? Podemos fazer como Saulo, uma prece. A prece é um recurso valioso, nos permite a conexão com espíritos amigos que nos acompanham ao longo da nossa existência. Todos nós temos espíritos amigos que torcem por nós, que estão sempre prontos para nos auxiliar. Então, uma prece sincera, que nasce do fundo do nosso coração, nos permite entrar em contato com eles, nos permite receber deles muito auxílio. Saulo estava lá, junto de Abigail e Estevão, e sentia-se melhor, sentia-se consolado e encorajado, mas percebia que aquele encontro estava chegando ao fim. E começa então a pensar nas suas necessidades espirituais, porque ele desejava ouvir a Abigail com relação aos problemas que ele vinha enfrentando. Vamos ver, então, quais necessidades eram essas, quais eram as inquietações de Saulo e o que Abigail lhe respondeu. Saulo percebia que não havia conseguido ainda compreender muito bem as lições de Jesus, lhe faltava alguma coisa. Nós, muitas vezes, nos perguntamos, o que será que Jesus quis dizer nessa ou naquela passagem do Evangelho? Ou em momentos de dificuldade, de dúvida na nossa vida, nós nos perguntamos, o que Jesus faria nessa hora? Nós pensamos, raciocinamos, e muitas vezes não conseguimos chegar numa resposta. Querendo compreender melhor os ensinamentos de Jesus, Saulo pergunta a Abigail como adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E a resposta de Abigail é: ama. Jesus fala ao coração dos homens. Conhecimento, raciocínio são muito importantes, sem dúvida, mas desconectados do sentimento, desconectados do amor, não nos permitem compreender Jesus perfeitamente. Sem amor, por exemplo, não entendemos a recomendação de Jesus para amar os inimigos. Nossa razão encontra mais sentido no olho por olho, dente por dente. Com a razão, nós só conseguimos, às vezes, perceber delinquência e maldade nos outros, mas, conectados ao amor, amando, nós vamos conseguir perceber que por trás da delinquência e da maldade há, na verdade, ignorância e fragilidade. O amor é necessário para a compreensão de Jesus, para a compreensão dos outros, para compreendermos a nossa vida. Saulo sabia que Jesus aconselhava o amor a todas as criaturas, em todas as situações, mas sentia muita dificuldade para expandir esse amor em si mesmo. Nós também, como Marquinho comentou, como temos muita dificuldade ainda para amar. Saulo então pergunta a Abigail como amar, como conquistar essa virtude. E a Abigail diz: trabalha. Não é fácil amar, não é fácil conquistar virtudes, exige muita dedicação, muita vigilância para não repetirmos as mesmas atitudes do passado, exige disciplina para incorporarmos novos hábitos, novos modos de agir, esforço, como nos trouxe o Ricardo. Chegará um dia em que o amor será algo constante, espontâneo em nós. Mas para chegar lá, nós vamos precisar trabalhar bastante, trabalhar incessantemente. Saulo havia se recolhido,
mais de 1000 dias no deserto, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, para se dedicar a esse trabalho de aperfeiçoamento íntimo, mas ao retornar ao convívio social, com um coração renovado e cheio de expectativas, ele fica profundamente decepcionado, desanimado, porque os amigos, os antigos companheiros, os seus familiares não o compreendem. Ele é recebido com xingamentos, ironias, ele é expulso do lar. Suas propostas, suas ideias não são bem recebidas. E isso acontece também com a gente. É muito natural que, ao despertarmos para as verdades ensinadas de Jesus, que nós nos sintamos revigorados, ficamos animados com a proposta de aperfeiçoamento íntimo, ficamos cheios de expectativas com relação a nós mesmos, com relação aos outros, ao mundo. Queremos que todos compartilhem das mesmas ideias, que nos apoiem, que se juntem a nós nesse novo entendimento de vida, mas infelizmente não é o que normalmente acontece. Nós, muitas vezes, vamos encontrar incompreensão, barreiras, resistências, ironias, exatamente como Saulo encontrou. E a gente também desanima. Nós ficamos desanimados assim como ele ficou. Mas Saulo queria vencer esse desânimo e faz mais um questionamento para Abigail. Ele pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail responde: espera. Há dias que estamos muito animados, há dias que a gente fica para baixo. Essa oscilação, ela é muito natural. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque se nessas horas de desânimo nós nos deixarmos dominar por esse sentimento, nós podemos abandonar a tarefa que vínhamos executando. Nós interrompemos a caminhada. Nós sabemos que não retrocedemos, que não andamos para trás, mas nós podemos estacionar. E estacionar não é bom. Ao nos sentirmos assim desanimados, vamos buscar a calma construtiva, alimentar a esperança, olhar para frente, para o futuro, entendendo que esse momento é passageiro. Tudo tem a hora certa para acontecer, como nos disse a Nicéia. Paulo pensa na esperança que sempre foi sua companheira nos dias mais difíceis. Ele saberia aguardar o futuro, confiando em Deus, e não desprezaria as oportunidades de serviço redentor. Mas havia ainda algo que o perturbava, que o inquietava. Confusão que reinava entre os cristãos em toda parte. Havia muita discordância em torno dos ensinamentos de Jesus. Pessoas desinteressadas, pessoas indiferentes às verdades contidas no Evangelho. Muitos segregavam, excluíam indivíduos de outras raças. Saulo percebia que essas atitudes não eram condizentes com as lições de Jesus. Ainda nós vemos hoje muitos conflitos. A diferença nos modos de pensar, nos modos de agir, tem nos conduzido a brigas, a separação, a indiferença, a hipocrisia. Nós também temos excluído os outros, temos desprezado os outros, nós nos separamos. Estamos ainda distantes da prática do amor que Jesus nos ensinou. Saulo, inquieto com isso, perturbado, faz o seu último questionamento a Abigail. Como agir? Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail responde: perdoa. Saulo tinha um passado com muitos erros. Necessitava do perdão de muitas pessoas. Ele tinha perseguido cruelmente as pessoas por conta de suas crenças, por conta de suas ideias.
nós também erramos. Todos nós erramos e queremos ser perdoados. Como nos disse a Leninha, o perdão não é algo fácil. Mas como conviver, como nos mantermos unidos, em harmonia, se não nos perdoarmos mutuamente? O perdão nos une, o perdão nos traz paz. O encontro entre Saulo e Abigail estava chegando ao fim e ele se sentia renascendo para uma nova existência. Se sentia disposto para reiniciar a jornada no mundo, mas agora com uma compreensão diferente. O que Abigail disse a Saulo nos traz também a possibilidade de termos um olhar diferente a respeito da nossa vida. Ela nos indica um caminho para encontrarmos solução para as nossas dificuldades. Amando, compreenderemos. Trabalhando, seremos melhores. Esperando com paciência, não vamos interromper a caminhada. E nos perdoando mutuamente, nos manteremos unidos como irmãos que somos. Sigamos em frente com coragem, com humildade, com força para reiniciar sempre que for preciso. Renascendo sempre conduzidos por Jesus, assim como Saulo fez. Que Jesus, meus amigos, esteja sempre conosco. E eu passo agora a palavra para o nosso Luiz. Obrigado, Elza. Obrigado, equipe. Agradeço muito a toda a equipe que se dispôs aqui a nos trazer essas palavras. Conto para vocês que foram várias as manifestações aqui no chat, compartilhando a alegria de estarmos juntos, ainda que virtualmente. Um recadinho especial ao nosso irmão Ricardo, do Henrique. Sim, sou feliz. Achei lindo isso, né? Enfim, a todos que deixaram o seu sábado para nos acompanhar aqui, muita gratidão. Eu espero que aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco aqui ao vivo tenham a oportunidade de assistir isso. Eu acho que o tema foi muito, até me arrepia, tem muito a ver com o momento de crise que nós estamos passando, não é? Saulo estava passando uma crise, eu considero isso já a minha prece de encerramento, para que sirva de reflexão para nós. E nessa crise, digamos que uma mensagem mediúnica chegou até ele: ama, trabalha, persevera, faz a sua parte. Não é isso? Depois, paciência, muita paciência. Nós sabemos que isso vai passar, que nós estamos nos privando de nos abraçar, de estar convivendo juntos. Queríamos estar aqui fazendo um café com livros. Estamos, pelo virtual, na certeza de que o café com livros virá de novo para podermos estar juntos novamente, né? E, acima de tudo, perdoa aqueles que não compartilham das nossas opiniões, das nossas visões. Cada um vive o seu momento. Então, acho que é um ensinamento muito adequado para toda essa crise. Quantos de nós não se sentiram presos, como disse o Marco, dentro de casa, né? E que fique, então, o desafio da gente aprender a lidar com essas dificuldades, a ter a paciência e a perdoar aquilo que nos incomoda, né? Então, dessa forma, a gente encerra o nosso seminário com muita gratidão a todos que nos acompanharam aqui e uma gratidão especial a essa equipe. Eu peço ao nosso piloto que coloque todos na tela, por favor, nosso piloto Giovanni, e para que a gente possa se despedir juntos. A ver, Giovanni, por favor. Se por acaso não viermos a estar juntos aqui, todos, para poder nos despedir, eu me despeço por todos, então. Que todos nós possamos ter
um grande Natal. Não é porque estamos aí em crise que vamos deixar de pensar em Cristo, que vamos deixar de pensar em Deus e confiar. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos sempre. Acompanhem a programação da casa pelas redes sociais. Um abraço a todos. Agradeço. Um abraço. Tudo Gratidão. de bom para vocês.